Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui nesse nosso encontro semanal e hoje a gente vai atender um pedido, né? A gente recebeu um pedido para gravarmos mais uma vez sobre personagens, então é muito importante que vocês deixem a opinião de vocês para nós aqui, escrevam no comentário aí a opinião de vocês, o que vocês querem que a gente traga aqui, se querem que fale de personagem, quer que traga louvor, comente aí porque assim a gente pode atender, né, o pedido de cada um. Então já preciso te pedir, né? Ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, deixa aí a tua opinião, deixa aí a tua vontade que a gente possa realizar, né? A gente recebeu um pedido para nós falarmos mais uma vez sobre personagem e se você não assistiu, a gente falou sobre o rei Davi, eu acredito que em algum canto da tela aí nós vamos deixar o card para você assistir. Nós falamos sobre o rei Davi e hoje a gente vai falar sobre Jó. Então para isso eu convidei o Dacila e a Franci, que gostam muito de Jó, para nós debater um pouco e conversar um pouquinho, vamos tirar algumas lições de Jó. Beleza, pessoal? Esse é o hino dessa geração, usa-nos Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Quando a gente falou de Davi, a gente procurou dar uma enfatizada naquilo que, as primeiras impressões, né? Aquilo, o que vem à lembrança, primeiro quando se fala de Davi. Então, vamos seguir na mesma linha ali, então, falando de Jó. O que vem à mente primeiro, assim, França? O que traz à memória quando fala o nome de Jó, a passagem de Jó? Falando de Jó, o que me vem forte na mente é a história que ele teve com Deus, né? Que Jó sempre foi um homem muito fiel a Deus, muito temente a Deus, ele adquiriu muitos bens materiais, adquiriu uma família muito grande e abençoada também por Deus, tinha bastante saúde também, né? E daí teve um certo momento que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele, tirasse tudo que ele tinha adquirido de bens materiais, tudo que ele tinha adquirido na família e também tocou na saúde dele, só não permitiu que Satanás tirasse a vida dele. E mesmo assim, passando por todo esse sofrimento, Jó continuava firme na presença de Deus, nunca negou a Deus, nunca blasfemou contra Deus. Isso, para mim, nossa, é um grande exemplo de fé que Jó tinha. Eu penso assim que, olhando mais friamente a história de Jó, porque eu particularmente nunca preguei assim, sobre Jó, então para mim foi bem interessante, foi um desafio falar sobre Jó, porque eu percebi que eu nunca tinha falado sobre Jó. Né? E aí a gente tem aquela noção, né, de Jó, passou por todo aquele sofrimento, tal, nunca negou a Deus, foi abençoado de novo no final. Porém, quando a gente para um pouquinho para analisar o drama que Jó passou, né, foi muito profundo, cara, o drama que Jó passou ali. Às vezes a gente olhando superficial assim, Jó foi um cara que teve muita paciência, não negou a Deus e tal, mas cara, o drama que Jó passou, lendo a história meu dele, Deus, cara, sabe, é difícil até de imaginar tudo aquilo. Eu gosto de ler a Bíblia, ficar imaginando ali e tal, mas é complicado tu imaginar, se colocar no lugar de Jó ali, tudo que ele passou, né? um sofrimento atrás do outro. Um atrás do outro, então a gente vai meditar um pouquinho aqui, como a França falou, um sofrimento atrás do outro. Ali quando o mensageiro chegava, ele nem terminava de falar, já chegava outro mensageiro trazendo outra notícia, né? Então a gente quer meditar um pouquinho aqui hoje no drama que já passou. Então a gente quer compartilhar com vocês aí um pouquinho, talvez tu ainda não leu assim de uma forma mais a ponto de parar e meditar, né? Então de repente você consiga meditar conosco aqui nessa noite. Eu falei conosco aqui nessa noite, parece que eu tô no culto. Falei conosco aqui nessa noite, vai saber que hora que o cara vai estar assistindo o vídeo, né? Então, Aldacil, então tu começa aí a discorrer um pouquinho sobre o Jó, o que te chama a atenção nesse drama dele aí, pra nós dar uma refletida aqui, uma meditada aí. Bom, o que me chamou mais atenção na história de Jó foi a parte que os amigos dele reuniram e foram ver ele. Quando encontraram ele, eles viram toda aquela secção ali do estado que ele estava, né, do estado físico que ele se encontrava. E eles não falaram nada para Jó e simplesmente ficaram ali. Além disso, posaram com ele ali, ficaram com ele ali durante 7 dias, 7 noites e sem falar uma palavra. Até que chegou o momento que eles falaram, né, com Jó, e em vez deles darem uma palavra de apoio, de conforto, ou até mesmo junto com Jó adorar a Deus, eles falaram dos erros, apontaram alguns erros que poderiam Jó ter cometido.
que ele poderia estar em pecado, que ele poderia ter feito algum adultério, ele está naquela situação, que era uma situação bem deprimente, né, que ele estava. E o que me chama a atenção dessa história é que muitas vezes a gente está rodeado de amigos, né, e apontando os erros muitas vezes, ou até dando sugestões que são vagas, que não significam nada. E mesmo assim, a gente não pode deixar de adorar a Deus, de louvar a Deus, porque em algum momento Deus vai mostrar aquilo que Ele quer mostrar. Tipo, Jó perdeu tudo, mas com essa discussão que ele teve, né, com os amigos, né, dele, Deus veio e mostrou para ele que Deus é Deus, deu tudo em dobro para Jó, o que ele tinha perdido, Deus deu tudo em dobro, e os amigos dele puderam ver que Deus era Deus e Deus estava com ele. Ele estava passando por um momento difícil, mas Deus estava com ele. E então, mesmo assim, Jó não deixou de adorar a Deus, de louvar a Deus naquela situação. Essa parte dos amigos de Jó me chama bastante atenção, porque eles até começaram bem, né? Tipo, eles vieram, eles namoravam ali na mesma cidade, na mesma região e tal. Eles vêm visitar Jó quando eles ficam sabendo da situação de Jó, e eles chegaram ali, e eu entendo a situação deles. Talvez por costume da época ficar 7 dias ali, algo de luto e tal. E outra, porque quando chega numa situação daquela ali, tu não tem palavras, né? Então chegaram, não tinham o que falar, mas estavam ali, na companhia dele. Ao meu ver, começaram bem, mas quando eles abrem a boca é que é uma situação complicada, né? Porque a gente vai perceber que Jó, em dado momento, ele preferiu não ter nascido. Em dado momento ali, ele sente uma lástima, uma dor ali, né? Ele fica se lamentando, porque talvez se ele não tivesse nascido seria melhor, não passaria por tudo aquilo ali. E aí, nesse momento, a gente consegue entender que eles entram em um debate teológico com Jó. Eles querem debater um pouco de teologia com Jó e, cara, aquele era um momento de sentir empatia pela situação de Jó, né? E não um momento de querer mostrar algo teológico para Jó. E isso é algo que a gente consegue entender, às vezes, nos dias de hoje. É muito, muito comum isso, né? Uma situação que tu precisa sentir empatia pela pessoa, deixar a pessoa desabafar, né? Ouvir o que a pessoa tem para dizer, e aí a pessoa prefere ir lá e mostrar um erro, mostrar alguma coisa. Apontar o defeito, né? É mais fácil apontar um defeito do que estender a mão e exato, que é uma cara. ajuda, tô aqui. Ouve. Só um ombro amigo, às vezes, pra pessoa falar, né? A gente não precisa nem se manifestar, Não, só porque às eu vezes, ir pra conversar. porque às vezes só o fato da pessoa desabafar, né, pôr pra fora aquilo que tá fazendo mal pra ela, já muda a situação. Sim. Às vezes tu não precisa trazer algo assim tão complexo pra mudar a situação da pessoa. Até porque em dado momento que a pessoa tá muito aflito, é muito mais difícil entrar alguma coisa e fazer sentido pra ele, sabe? Mas desabafar, porque ele não tá muito interessado em ouvir, ele quer Tem um amigo que desabafar. possa ouvir, né? O que tem pra dizer já é. Nossa, isso muda muito. Então eu acho que aí foi a grande falha dos amigos de Jó. Né? Eles começaram bem, mas daqui a pouco os caras perderam totalmente, né, o sentido daquilo que eles estavam fazendo e de certa forma eles não agregaram em nada na situação de Jó, só pioraram. Né? E aí também vai um grande alerta pra gente, né, tipo, sobre os amigos que a gente tem. Né? Se são pessoas que realmente nos ajudam, se eles agregam, se eles somam alguma coisa nas nossas vidas ou não. E se a gente também é um amigo assim, Se a gente também soma na vida de alguém, exatamente, né? Talvez mais importante até do que ter esse tipo de amigo é ser esse tipo de amigo, né? Então vai um conselho pra mim, pra vocês, pra nós todos, né? Se tu não puder ajudar, já não atrapalha, né? Não pode somar, pelo amor de Deus, não diminua nada, né? Não atrapalha. Então essa é uma grande lição já que a gente consegue tirar nessa parte, né? E França, pra ti qual é o grande momento assim, dessa situação toda de Jó que tu conseguiu sentir uma empatia de repente por Jó, né? Pra mim foi na hora que ele perdeu os filhos, porque os bens materiais eram só bens materiais, mas a família acho que é o bem mais precioso que Deus pode nos dar. E ele perdeu todos os filhos dele e mesmo assim ele não deixou de adorar a Deus. Da fé que Jó tinha em Deus, né? Que era realmente muito forte para ele perder todos os filhos dele e mesmo assim não blasfemar contra Deus. Isso é uma situação muito difícil, né? Porque
eu não consigo imaginar. Eu não sou pai ainda. Tipo, eu não consigo imaginar essa situação de Jó, sabe? Porque eu já vi muitos, e eu acredito que essa é uma máxima do ser humano, embora a gente veja algumas pessoas que vão contra toda a lógica, né? Porque mães que abandonam seus filhos, pais que fazem o mesmo, né? Tipo, coisas ainda piores, coisas do que isso, piores né? do que isso, mas normalmente a gente ouve pais e mães dizendo, eu daria minha vida pelos meus filhos, sabe? Então tu vê até que ponto vai o amor de um pai, o amor de uma mãe. Então Jó ele tinha 10 filhos, né? Era 7 homens e 3 mulheres, né? E Então, perdeu perdeu né? todos, foi todos uma vez só. Imagina o baque, né? Um pai ou uma mãe que perde um dos seus filhos, a gente ouve sempre dizer que filhos são iguais, né? Não tem um mais amado, um menos amado. Às vezes a gente entra numa controvérsia quanto a isso, né? Quem não é filho perder único, 10 filhos amados. mas tu imagina perder 10 numa vez só. É complicado, imagina. Eu não consigo imaginar essa situação de Jó. E por mais que Tamanha dor que deve ter sentido. muito forte isso. E outra situação que, pra mim, né, chama muita atenção, é o momento que depois de Jó perder tudo isso, e Satanás ele pede mais uma vez para tocar em Jó, e agora ele viu que Jó não blasfemou contra Deus, ter perdido tudo aquilo ali, e ele pede para tocar agora na vida, na saúde de Jó, né? E aí Deus permite, Jó tá ali com suas doenças, e sobrou um caco de uma telha lá, e Jó começa a se coçar, ele senta no lugar de Jó e ele fica sozinho ali, só com aquele caco de telha. E esse momento chama muita atenção porque chega a esposa de Jó. Não obstante a tudo que Jó estava passando, agora chega a esposa de Jó e ela olha para ele e diz, olha, tu ainda está aí desse jeito, mas nega esse teu Deus, abandona ele e morre. Sabe, ela olha para Jó e diz, morra, homem. Sabe, eu quero que tu morra, abandona esse teu Deus e abandona essa vida também, acaba com tudo, tu não tem mais nada nessa terra, sabe? Vai, homem, já era, deu para ti o que tinha que dar. E sabe, essa parte é o que mais me chama a atenção assim, em tudo isso aí, porque assim, ó, vocês já são casados, tipo, a gente sabe a importância do cônjuge, né? Tipo, imagina tu, né, vocês casados chegar em casa num momento de maior tristeza para ti, num momento de grande solidão, e aí tu chega e o esposo de vocês está ali para acabar com tudo, sabe? Dizer, abandona esse teu Deus, larga essa vida, morre. Deus te dar um ombro amigo, te ajudar. Sabe? Porque assim, ó, ser traído pelos amigos, decepcionado pelos amigos, ali tudo bem. Mas quando chega no momento que ele mais precisa de um apoio ou ficar sozinho simplesmente, né? Se não tem ninguém para apoiar, a mesma situação dos amigos, né? Mas deixa ele sozinho então. Aí chega a mulher dele, cara, e aí... Vem ser a mesma coisa que nós estávamos falando dos amigos ali antes, né? Ou Se pior, não tem nada não para falar. oferecer, fica somente Exatamente, quieto, né? deixa ele lá na solidão dele, porque assim, ó, todo mundo precisa de um momento de reflexão, um momento sozinho, um momento íntimo, né? Refletir, pensar na vida e tal. E aí, nesse momento que ele estava precisando de algo assim, porque ele não chamou ninguém para desabafar, ele não chegou lá e dizer, preciso conversar contigo. Ele estava sozinho, e tipo assim, ele só queria, né, ficar em paz ali com Deus, né? Sentir a companhia. Sozinho sofrendo a dor dele, né? E sentindo de repente a presença de Deus ali, né? Sozinho, enfim, era o momento dele. Então esse foi um momento assim pra mim que eu senti muita empatia por ele, sabe? Porque a gente imagina que o nosso lar, a nossa casa é um lugar onde tu tem que ter paz. Tu tem que ter paz, cara. Não adianta tu ter tudo que tem nessa vida, mas se tu entra dentro de casa e não tem uma paz, não tem uma alegria ali e tal, né? Então eu fico imaginando isso, né, de Jó ali, cara. Eu queria que ele pudesse sentir uma paz, pelo menos, né, estando na companhia da sua esposa. Então isso pra mim chama muita atenção. Outros dois assuntos aqui, para nós não nos alongar muito, né, nos deter muito em Jó. Um dos momentos chaves é quando Deus vai ressarcir, né, devolver o que Jó perdeu. E me chama muita atenção porque foi no momento em que Jó orava com os seus amigos. Né? Tipo, essa parte foi muito interessante, porque assim, ó, o Jó foi abandonado pelos amigos, ou não que fosse abandonado, mas os caras não agregaram nada. Não souberam julgaram ele, né? Não entendemos colocar no lugar dele, né? Exatamente. Mesmo assim, Jó sendo abandonado pela sua esposa ali, que ela chegou a desejar que ele morresse, né? E Jó podia orar por ele.
o dia está se clamando ali, né? Dizendo, Deus, eu preciso me restituir de volta, como diz aquele louvor, eu quero de volta. Me tire dessa situação. Me tire dessa situação, mas não, cara, o João está orando pelos seus amigos. E aí, a gente entende aquilo que estava escrito lá no começo, né? No livro de Jó, que diz que ele é um homem íntegro, justo, temente a Deus, né? Então, a gente vê, íntegro trata-se também de puro, né? Uma pureza, a gente vê a pureza no coração de Jó. Então, nesse momento, Deus retribui de novo para Jó, porque Jó não estava preocupado com isso. Que legal esse livro, tu está orando pelos teus amigos sem uma ambição de ser abençoado, apenas, né, desejando que os outros fossem abençoados. Só desejando bem para os outros, cara, e ali Deus vem e abençoa Jó de novo. E outra parte também que me chama muita atenção, no final do livro de Jó, ele vai dizer, antes eu conhecia Deus e ouvi falar. Agora eu conheço porque eu tenho experiência com ele. Então, e que experiência, né? Nossa. Então a gente consegue entender todo o propósito de Deus ali, né? A gente vê que nem tudo é vontade de Deus, né? Porque a gente vê ali no começo que foi Satanás que pediu para tocar, não era vontade, mas permissão de Deus. Então isso é uma das coisas que a gente precisa entender. Às vezes acontece alguma coisa e a gente diz, vontade de Deus. Não, nem tudo é vontade de Deus. Não foi o caso de Jó, mas às vezes pode ser o nosso caso, de a gente procurar algumas coisas com as próprias mãos, e aí Deus permitir que aconteça. E aí Deus permite que aconteça, mas não que fosse a vontade de Deus. Então a gente vê que nem tudo é vontade, mas às vezes é consequência daquilo que a gente procura, as próprias mãos. Embora não fosse o caso de Jó, né? Sim. Mas a gente entende que nem tudo é vontade, mas permissão de Deus. Então, tudo isso aconteceu por uma permissão de Deus e no final Deus queria ter uma experiência muito viva com Jó. Então, eu já tive experiências vivas com Deus, acredito que vocês já tiveram experiências vivas com Deus. Então, para encerrar esse vídeo aqui, o nosso apelo a você. O nosso apelo é, tenha experiências com Deus. Busque ter uma experiência com Deus para que você não venha conhecer Deus só de ouvir falar. Quem sabe quantas vezes você entrou dentro de uma igreja e ouviu falar de Deus. Ou, de repente, assistindo um vídeo, talvez até os nossos mesmos ouvindo falar de Deus, mas eu te pergunto, já teve alguma experiência com Deus? Você pode dizer que Deus existe porque eu já tive provas que Ele existe. Ele já se manifestou de alguma maneira, algum livramento, de alguma forma eu já pude ver o agir da mão de Deus. Então, se de repente você ainda não teve, eu quero te convidar. Tenha uma experiência com Deus, peça para Deus, busque uma experiência com Ele, porque não tem palavras, né? Assim como a gente não consegue Assim como a gente não consegue descrever tudo o que aconteceu na vida de Jó, a gente não consegue descrever o que é ter uma experiência com Deus. É preciso ter para saber o que é uma experiência com Deus. Então fica o nosso apelo para você. Busca uma experiência com Deus. Queira ter uma experiência com Deus, almeje por isso. Você não vai se arrepender. Vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena. Então, pessoal, é o nosso apelo para vocês. Busque uma experiência com Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, como já dissemos aí no começo do vídeo, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, nos ajude a divulgar o nosso trabalho e sejam abençoados. Então, fiquem com Deus, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Bens materiais, eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Esse é o hino da sua geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Não, mas eu tinha parado. Tinha parado porque eu não tinha me mexido. Mas queria quando eu vou me virar aqui pra você. Eu vou tentar. Não, me deu um saludo. Isso não se usa mesmo. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui de novo com esse nosso. Os caras já começaram. Já chegaram. Então, hoje é sobre Jó. Então, vamos falar sobre Jó. Cara, eu tô tentando não fazer barulho com esse banco aqui. Não, agora Berenice. Berenice. E tá bravo. Vai pegar.